B, número 10, próximo à Praça Niterói. Boletim esportivo. Bom dia, Werner Teixeira. Bom dia aos ouvintes da Mega 98.7. Erlim, hoje, segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Erlim, não tivemos rodada neste domingo, mas já iniciamos a semana com a expectativa aí de jogos decisivos no próximo domingo, dia 28 de agosto, a partir das 13 horas. Promete aí o Campeonato de Belo Vale, vem muito bem, campo cheio, bastante gente acompanhando os jogos aí. E ontem, um domingo aí atípico, né, sem a rodada, ficou aquela sensação de vazio. Mas no próximo domingo temos decisões, Erlim. É isso aí, Mauro. Vamos aí as equipes se preparar, né, Mauro? Que tem muito futebol pela frente e tem decisões, né, Mauro? Decisões sim, Erlim. Principalmente aí a chave A, tudo embolado, ficou para a última rodada da primeira fase. Decisões aí que vão acontecer no próximo domingo, Campo do Carijós. Teremos jogos também lá na comunidade dos Costas, aproveitando aqui, deixando um grande abraço para toda a galera lá dos Costas, ligadinho no programa Debate Bola, e também para o Cassinho da padaria lá no bairro Santo Antônio, o Cassinho da Liga, vem sempre nos ajudando e muito aí, deixando um grande abraço, e também para o Vitinho zagueirão do Cruzeirinho, saiu contundido na segunda rodada, vamos ver se recuperou, porque tem jogo decisivo no próximo domingo. O Erlim, e no sábado a equipe do veterano de Laranjeiras, que fez uma excelente primeira fase aí, venceu as duas partidas das semifinais, foi à cidade de Bonfim, no estádio municipal, para a grande decisão da categoria. Infelizmente foi derrotado por 3-0 por a equipe lá de Dumbá, lá da própria cidade de Bonfim, mas isso aí não tira os méritos do trabalho que a equipe Laranjeiras veio fazendo. Deixando um grande abraço para o Edmar lá de Laranjeiras, que não mede esforços para estar colocando essa equipe master em campo aí. Fizeram bacana, fizeram bonito, mas infelizmente o título não veio, mas ficou aprendizado aí, e a ótima campanha que fizeram. Foram derrotados por 3-0 na final, um adversário também aí muito forte, né? Mas está de parabéns a equipe Laranjeiras aí, o título não veio dessa vez, mas não pode desanimar, Erlim. Agora, se por um lado aí a chave B já está desenhada, Erlim, temos duas equipes classificadas, Carijós e Meluviano, com duas boas campanhas aí. O Carijós é líder da chave B, venceu as duas partidas, venceu na primeira rodada a equipe da Chacrinha por 3-0, venceu a equipe do Palmital por 6-1 já na segunda rodada, 6-1, uma goleada, mas não condiz o que apresentou a equipe do Palmital. Jogou bem, Erling, jogou muito bem, procurou atacar o Carijós quando pôde, fez principalmente uns 15 primeiros minutos do primeiro tempo muito bem. Inclusive abriu o placar fazendo 1-0 contra a equipe do Carijós. Mas lógico, depois o cansaço, e não resistiu. O Carijós é uma equipe muito bem montada, com bons atletas, viu, Erlim? E o Carijós construiu o placar ali depois com uma facilidade maior. Mas a equipe Palmital deu trabalho no início, e com isso aí o Carijós assumiu a liderança da chave, 6 pontos. O Carijós marcou 9 gols já nessas duas partidas, sofreu apenas 1 e tem saldo de 8. Já a equipe de Meluviano é a vice-líder, venceu na primeira rodada a equipe do Palmital por 5-1, e no domingo, na segunda rodada, no dia 14 de agosto, jogando lá no campo dos Costas, bateu a equipe da Chacrinha pelo placar de 2-1. Um jogo apertado, a Chacrinha até ofereceu alguma resistência, mas a equipe do Palmital também, a equipe do Meluviano é uma equipe muito forte e acabou vencendo por 2-1. A equipe do Meluviano até agora fez 8 gols no campeonato, sofreu 2 gols e tendo aí um saldo de 7. Perdão, fez 7 gols, Erlim, e sofreu 2 gols, tendo um saldo de 5. Então, Carijós e Meluviano vão se encontrar no próximo domingo, às 15h30, jogando lá no campo dos Costas. A última vez que Carijós e Meluviano se encontraram
foi para a grande final do campeonato de 2015. Carijós e Melo Viana jogando no campo do Carijós, recorde de público. Até hoje, se não me engano, é o maior público ali em partidas oficiais, principalmente no campeonato de Belo Vale, casa cheia. E nós, Erlin, eu, você, Márcio Elias, transmitimos essa grande final em 2015, quando o Melo Viana sagrou-se campeão, vencendo o Carijós por 3-1. Genilson de Moeda fez 3 gols para a equipe do Carijós. O Eron, filho do Wander, descontou. O Genilson fez 3 gols para a equipe Melo Viana e o Eron descontou para a equipe Carijós 3-1 na época. Carijós e Melo Viana voltam a se encontrar agora, próximo domingo, valendo aí o primeiro lugar do grupo. O Carijós, que tem a vantagem no saldo de gols, joga por um empate. Um empate aí garante a ele a primeira colocação do grupo. O Melo Viana precisa vencer para garantir também o primeiro lugar. Mas as duas equipes já estão classificadas. E o outro jogo da chave, jogando às 13 horas, lá nos Costas, teremos Chacrinha e Palmital. As duas equipes já não têm mais chances de classificação. Chacrinha e Palmital não fizeram um bom campeonato. As duas equipes vêm de derrota. Palmital vem de 2 goleadas. Vão se encontrar aí para fechar a primeira fase e fechar a participação na competição deste ano. Vão buscar uma vitória aí, né? Porque nenhuma das duas equipes quer terminar como lanterna do grupo, né? Mas já não almejam mais nada na competição. Erlin, briga vai ficar na chave A do campeonato. Tem jogão domingo no campo do Carijós, às 13 horas e às 15. 2 grandes jogos. 4 equipes, as 4 equipes têm chances de classificação. Todas 4 têm chance. Precisam vencer. O Cruzeirinho leva uma vantagem que pode jogar por empate. O Cruzeirinho hoje é líder do grupo, 4 pontos. Um empate na estreia contra o Vila Nova 0-0 e uma vitória contra a equipe dos Pinhos por 3-1 na segunda rodada. Soma 4 pontos, tem 2 saldos, 2 gols de saldo, então pode jogar pelo empate que consegue uma classificação. Já a equipe dos Pintos abriu bem a competição. Venceu nada menos do que a equipe Laranjeiras em Laranjeiras. Jogou muito bem a equipe dos Pintos. Foi uma equipe que procurou o gol também a todo momento. Não jogou retraída. Fez uma marcação forte. Fez uma marcação no campo do Laranjeiras. E arrumou um gol ali aos 47 minutos já da segunda etapa. Um gol de pênalti que deu essa vitória importante para a equipe dos Pintos. E deu moral na continuidade da competição. Só que na segunda rodada a equipe dos Pintos não se comportou tão bem tecnicamente lá dentro de campo. Sentiu um pouco, a equipe do Cruzeirinho jogou muito bem, principalmente ali com o Bruno Monteiro. O Dudu também fez uma partidaça e o atacante, o Renato do Cruzeirinho, é um atacante ali muito perigoso e deu muito trabalho para a equipe dos Pintos. E o Lucas, o zagueirão ali da equipe dos Pintos, que tinha sido um dos melhores homens na primeira rodada contra a equipe Laranjeiras, cometeu erro infantil, uma bola que foi cruzada em frente à área ali, e ele perdeu o tempo dessa bola, não conseguiu sair e o Bruno acabou abrindo o placar fazendo 1-0. A equipe dos Pintos é uma equipe que eu venho sempre falando nos nossos programas, Erlin, que ela amadureceu muito, principalmente psicologicamente, melhorou muito, mas é uma melhora às vezes um pouco frágil. E isso ficou visível na segunda rodada. Ao tomar o primeiro gol, a equipe se perdeu um pouco. Começou a reclamar bastante com a arbitragem, reclamando com seus próprios atletas e não rendeu tanto quanto na primeira rodada. Então entra em campo no próximo domingo, precisando vencer a equipe do Vila Nova. A equipe dos Pintos precisa vencer para avançar. Depois tomou um segundo gol contra a equipe do Cruzeirinho, o Dudu fazendo o segundo gol. E quando o Cruzeirinho teve um atleta expulso, que foi o Renato, era a chance da equipe dos Pintos ter crescido no jogo, ter procurado o empate. Estava 2-1, mas não conseguia. Se perdeu, não conseguia finalizar. Teve o azar do erro da zaga, teve o azar que o goleiro também não estava num bom dia. Ele que tinha sido uma peça importante na primeira rodada
contra a equipe do Laranjeiras, soltou umas bolas que não poderiam ser soltadas, reposição de bola dele foi precária e com isso complicou a equipe dos Pintos. Para finalizar ali, tomou um terceiro gol, o Tom, que acabara de entrar, fez 3-1 para o Cruzeirinho. Aí a equipe dos Pintos perdeu um pouco a cabeça, discutiu com a arbitragem também se perdeu um pouco, principalmente após o terceiro gol da equipe do Cruzeirinho. E a equipe dos Pintos teve 2 expulsões importantes. Gu e Thiago vão fazer muita falta para a equipe dos Pintos. Precisa vencer. Vai enfrentar um Vila Nova que empatou na primeira rodada contra a equipe do Cruzeirinho 0-0. Perdeu na segunda rodada por 2-1 para o Laranjeiras. Com 1 ponto, mas tem chance. Precisa vencer a equipe dos Pintos e depois, no jogo de fundo, precisa torcer para a equipe do Cruzeirinho bater o Laranjeiras. Dessa maneira, ela avança. O Erlin, tudo embolado, nada decidido ainda. Hoje, uma equipe que tem um pouco de vantagem nessa chave é o Cruzeirinho, que joga por empate, e ele não depende de resultado de ninguém. Chegaria a 5 e classificaria pelo menos em segundo lugar da chave. As demais, todas as outras equipes precisam vencer. Jogo importante, a equipe Laranjeiras, que não começou bem o campeonato, precisa vencer o seu adversário, que é o Cruzeirinho, né? O Laranjeiras, que perdeu para a equipe dos Pintos por 1-0 na primeira rodada. Venceu o Vila Nova por 2-1 já na segunda rodada, soma 3 pontos. Vai encarar o líder da chave, que é o Cruzeirinho. Jogo às 15 horas no campo do Carijós e promete ser um jogão. O Erlin, quem foi, eu tenho certeza absoluta que vai acompanhar aí 2 grandes partidas aí, e principalmente para os amantes do futebol amador, prato cheio no próximo domingo, né? Ô Mauro, vai ser um jogão, né? É vencer ou vencer, não tem outra solução. Então, não tem outra solução não, é só a vitória interessa. Jogo para decidir aí o campeonato, né? E casa cheia, Erlin. E aí vai sair os 2 classificados para as semifinais dessa chave aí. A equipe Laranjeiras também vem com 2 desfalques importantes. O Wendel e o Rubim foram expulsos aí na segunda rodada no jogo contra o Vila Nova. Tiveram também o massagista, o Almir, expulso, né? Então acabou sendo 3 expulsões. E o Erlin, do jeito que a chave está embolada, dependendo dos resultados, o critério de classificação pode chegar até mesmo a cartões, está definindo quem será o classificado. Porque de repente você vai empatar no número de pontos, saldo de gols estão muito iguais, né? E dependendo, vamos chegar no critério cartões vermelhos, que poderá decidir uma vaga, hein, Erlin? Então não tem, igual o Libertadores, Copa do Brasil, bater pênalti, né? Não temos os pênaltis nessa fase, não. Pênaltis poderão ser cobrados nas semifinais, que são partidos de ida e volta, né? Terminando 2 resultados iguais, a decisão será nos pênaltis. E na grande final, que é partida única, também terminando em empate, pode ser na decisão dos pênaltis. Mas nessa primeira fase, não. Vamos aí, número de pontos, empatou, número de vitórias, saldo de gols, e está muito próximo de dar uma igualdade entre as equipes, né? 2 equipes aí chegar iguais nesses quesitos e ir para os cartões. Em questões de cartões vermelhos hoje, a equipe dos Pintos e a equipe Laranjeiras levam uma desvantagem. A equipe dos Pintos, 2 vermelhos, o Gu e o Thiago. A equipe do Laranjeiras, o Wendel e o Rubinho, com 2 vermelhos. O Laranjeiras tem a expulsão do atacante Renato, uma peça importante na equipe do Cruzeirinho, vai fazer falta. Ele é aquele típico do atleta que irrita o adversário o tempo todo, irrita a arbitragem também. Mas é aquele cara que decide, sabe jogar bola, não tem medo, ele chama pra si a responsabilidade, sabe? E toda hora ele quer bola nele e ele parte pra cima. Foi expulso, 2 cartões amarelos e foi expulso no jogo contra a equipe dos Pintos. É uma peça que fará falta para a equipe do Cruzeirinho, sim. Mas a equipe do Cruzeirinho ali tem boas peças, pode entrar também com o Tom como opção no ataque ali. Então tem umas peças de reposição boa. A equipe dos Pintos também tem peças de reposição, pode remontar sua zaga ali. Tem a volta do Marcelo da Boa Morte,
que fez falta no jogo dia 14. Ele tinha outros compromissos, não pôde acompanhar. E é um atleta ali que na primeira rodada jogou muito e ajudou demais a equipe dos Pintos. Então tem o retorno dele, mas tem 2 atletas expulsos. Laranjeiras, que tem atletas inscritos também que são fora do município, são atletas aí reconhecidos na várzea toda, aí, em todo o futebol amador da região, são atletas que definem. Não sei qual que é os planos da equipe Laranjeiras, mas se conseguir trazer esses atletas, com mais os atletas que tem, é uma equipe também muito bem montada. Então, difícil hoje você apontar, Erlen, quem serão os classificados nessa chave A. O Cruzeirinho tem a vantagem do empate? Tem a vantagem do empate, mas enfrenta uma equipe muito bem montada que é o Laranjeiras. Não deu sorte ainda na competição, mas pode deslanchar nessa última rodada. O Cruzeirinho hoje é líder, mas pode terminar a competição fora, porque em caso de derrota, e ele continua com 4, Laranjeiras chega a 6. Vamos supor, e dependendo de um resultado lá entre Pintos e Vila Nova, o Cruzeirinho, que hoje é líder, termina fora. Então, nada definido. Tudo para a última rodada. Jogão sem dúvida nenhuma, Relinho. Carijós também com o Melo Viana, não é isso? O Carijós e Melo Viana, as duas equipes não se preocupam mais com classificação, já estão classificadas. A preocupação deles é simplesmente quem vai terminar em primeiro do grupo. Né? O Carijós hoje é líder, 6 pontos, mais um saldo de gols, 8 gols de saldo. O Melo Viana, o vice-líder, 6 pontos também, mais um saldo de 5. O empate, o Carijós termina no primeiro lugar. Agora eu vou ser sincero também, eu nem sei às vezes se é tanta vantagem às vezes você terminar em primeiro ou em segundo, dependendo dos seus adversários que você vai encarar depois.